Boa noite a todos, espero que todos estejam bem em casa. Vamos dar início então à aula sobre classificação dos contratos. Lembrando, que já tinha comentado no primeiro dia de aula, que essa aula de classificação ela vai levar em conta o que é mais cobrado tanto na OAB como em concurso público, longe de esgotar essa classificação, porque cada civilista que lança um livro novo acaba fazendo uma classificação diferente. Então, aquelas mais utilizadas, e lembrando que eu sempre falo, né? Concurso público e prova da OAB não vem com legenda. Você tem que saber a denominação e essa classificação até para saber a natureza de cada um desses contratos. Então, essa classificação, é aquela que é mais utilizada no mundo acadêmico, a primeira delas leva em consideração os efeitos da obrigação, ou a natureza ou os efeitos da obrigação. E em relação a esse critério, o contrato ele pode ser unilateral, bilateral ou plurilateral. Ou seja, essa classificação não vai levar em consideração a manifestação de vontade, mas sim o sacrifício patrimonial que cada uma das partes vai ter. Então, eu vou considerar, por exemplo, uma doação pura um contrato unilateral. Por quê? Se eu faço uma doação para Maria, apenas eu terei um sacrifício patrimonial. 1 milhão do meu patrimônio vai passar para o patrimônio da Maria. Por mais que ela aceite, vai ter manifestação de vontade das duas partes, e se fosse esse o critério, ele seria unilateral. ah, Maria não vai ter sacrifício patrimonial nenhum. O único sacrifício patrimonial e obrigacional vai ser da minha parte de disponibilizar 1 milhão do meu patrimônio para fazer a doação para Maria. Ou seja, então ele vai ser unilateral quando tiver desvantagem patrimonial apenas para uma das partes. E o contrato bilateral, ora a legenda, também chamado como sinalagmático, muito utilizado esse termo em concurso, tá? Não se apavore, sinalagmático, a primeira coisa que tem que ter em mente tem sacrifício patrimonial para ambas as partes. Por exemplo, a compra e venda, um entrega o bem e o outro paga. O contrato de locação pode não parecer, mas ele é bilateral. Alguém dá um imóvel em locação e a outra parte recebe. Mas qual é o sacrifício do locador proprietário? Bom, ele deixa de usufruir a coisa e tem a depreciação natural do bem. Ele sofre sacrifício patrimonial também. Então, só saber que para essa classificação leva-se em conta o sacrifício patrimonial. Havendo sacrifício patrimonial de ambas as partes, ele é considerado sinalagmático. E ainda existem os contratos plurilaterais, em que há várias partes com obrigações a serem cumpridas e assumidas. Por exemplo, um contrato de uma constituição de uma sociedade empresarial, civil de qualquer natureza, uma sociedade em si, ou o mais clássico exemplo é um condomínio, né? O condomínio se vai ver direitos e obrigações através do regimento interno e da convenção coletiva, vai unir contratualmente várias partes. Várias partes vão ter obrigações pré-determinadas nesse documento. Então, unilateral quando tiver sacrifício de apenas uma parte, bilateral quando tiver sacrifício patrimonial de mais de uma parte, duas partes, e quando envolve vários sacrifícios patrimoniais, ele é considerado plurilateral. Segunda classificação é em relação aos onerosos e os contratos gratuitos. E aí a gente vai sempre enfatizar para vocês cuidado com essa questão da gratuidade, né? O oneroso é muito fácil, a gente sabe, tem um valor patrimonial, um sacrifício, um benefício recíproco das partes, como uma compra e venda, uma locação, uma empreitada, tem um valor monetário por trás. Mas existem contratos, por exemplo, como o próprio exemplo da doação pura, em que ele vai ser gratuito ou não oneroso, né? Ou gracioso, como alguns doutrinadores tratam. A doação pura só vai ter sacrifício patrimonial de uma das partes, ok? Outra classificação é os contratos comutativos e os contratos aleatórios. Qual é a diferença do contrato comutativo para o contrato aleatório?
O contrato comutativo, as partes de antemão já sabem suas obrigações e as suas vantagens. Por exemplo, um contrato de compra e venda de um veículo. De antemão, as partes já sabem, uma parte sabe quanto vai pagar e a outra o que vai ter em troca, né? O bem em si. Um contrato, por exemplo, de seguro já é considerado um contrato aleatório. Por quê? Você faz o seguro do teu carro. Qual a certeza que as partes têm que você vai bater esse carro, vai sofrer um sinistro ou não vai sofrer um sinistro? Quando você faz um seguro de vida, qual é a certeza que você vai morrer amanhã ou vai morrer daqui a 100 anos? Então, há alguns contratos que a alha predomina, como a gente vai ver daqui a pouco, mas basicamente os contratos eles são comutativos, ou seja, as partes de antemão já sabem as suas obrigações e as suas vantagens. É saber isso. Contrato comutativo, as partes de antemão já sabem as suas obrigações e as suas vantagens. Em contrapartida, o contrato aleatório, ele é marcado, como dizia o direito romano, né? A sorte está lançada, marcada pela alha, ou seja, marcado pela incerteza. Quando você joga na Mega Sena, jogo e aposta é um tipo de contrato, você não tem a certeza que você vai ganhar ou não. Faz o seguro do teu carro, como eu dei o exemplo, você não sabe se vai bater ou não. Então, quando uma parte do contrato versar sobre uma área, algo que não pode ser previsto imediatamente, que seja marcado pela incerteza, ele vai ser considerado um contrato ou uma cláusula aleatória, ok? Porque o contrato ele pode ter cláusulas comutativas e pode ter cláusulas aleatórias, né? A composição dos dois institutos. Dando prosseguimento, então, vamos ver a classificação em relação aos contratos paritários e os contratos de adesão. Qual é a diferença de um contrato paritário e um contrato de adesão? O contrato paritário ele é marcado pela igualdade entre as partes, ou seja, ele é analisado por essa ótica, quando as partes têm um pé de igualdade, uma condição de igualdade que dá a ambas as partes a possibilidade de negociar as suas condições contratuais. Já o contrato de adesão, uma das partes não é considerado nem contratante, é considerado tanto pelo Código Civil quanto pelo CDC, Código de Defesa do Consumidor, como aderente. São os famosos contratos, né, que eu chamo contrato do cabeção, porque só um cabeção para assinar certos contratos de adesão, né? Porque eles são tão leoninos, tão bons para uma das partes e ruim para a outra parte. A maior parte dos contratos que a gente faz são contratos de adesão. Você é apenas um aderente. Isso surge com aquele processo que eu falei para vocês de massificação. Quando o contrato começou a ser massificado, começou a haver o quê? A necessidade de você ter um contrato genérico para várias pessoas. E quem é a frase do Cavalieri Filho, né? Quem parte reparte quer ficar com a melhor parte. Ou seja, quem produz o produto, distribui e faz o contrato, vai fazer um contrato bom para quem? Para ele contratante ou para a outra parte? Por isso que resta ao outro contratante aderir ou não. É o famoso pegar ou largar. Essa diferença, então, entre o contrato paritário e o contrato de adesão. Quanto à forma, o contrato pode ser solene ou formal, ou não solene e informal. Aqui vale a pena destacar que pode ser cobrado de vocês. Levar em consideração que o nosso ordenamento jurídico determina que, em regra, os contratos são não solenes. Como eu falei para vocês em sala de aula, como a minha cliente falava, né? Doutor, fiz um contrato vocalmente, ou seja, um contrato verbal, sem forma prescrita nenhuma, né? Sem nenhuma forma obedecida. Essa é a regra do nosso ordenamento jurídico. Tenha sempre em mente que a regra é essa: o contrato não precisa ter solenidade. Só vai precisar ser solene quando a lei obrigar. Ou seja, em algumas situações, o legislador obriga que haja uma solenidade. Se eu vou fazer uma compra e venda de bens imóveis, a lei obriga que seja através do registro público de imóveis. Eu não posso fazer
de um registro particular. Eu tenho que fazer um registro público porque a lei vai me obrigar. Então, a regra é que os contratos são não solenes. Não há necessidade da solenidade. A exceção é a lei vai determinar nos casos em que vai haver a necessidade da solenidade. Então, cuidado, tá? Se eu colocar uma questão de prova que, em regra, no nosso ordenamento jurídico, os contratos são solenes, essa afirmação é uma afirmação falsa. Dando seguimento, então, os contratos consensuais e os contratos reais. A diferença do contrato consensual de um contrato real é que o contrato consensual ele vai considerar ele formado a partir do consenso da manifestação de vontade de ambas as partes. Ocorre que alguns contratos não dependem só da manifestação da vontade, depende de uma coisa que vocês vão aprender ainda em direito das coisas, que chama a coisa, a res, a entrega da coisa. Para explicar, a melhor coisa é dar um exemplo. O contrato de depósito é considerado um contrato real. Só vai existir o contrato se a coisa, por exemplo, o veículo, estiver na esfera jurídica do depositário. Não adianta eu ligar para o estacionamento e dizer, olha, às 2 horas eu vou deixar meu carro aí. A outra parte vai aceitar, ok, cobro R$ 10 a hora. Esse contrato, por ser um contrato real, ele só vai estar formado quando eu deixar o meu carro na esfera jurídica do outro contratante, que vai ter que zelar, guardar para depois devolver esse veículo. Então, não basta a manifestação de vontade, tem que haver a entrega da coisa. Então, um contrato que depende da entrega da coisa, da res, que versa sobre a coisa em si, que versa sobre direito real, ele vai ser um contrato dito como real. O consensual basta a manifestação das partes. Quanto à denominação, a gente tem os contratos típicos e atípicos. Os contratos ou nominados típicos ou inominados e atípicos. Os nominados típicos são aqueles elencados nas leis especiais e no próprio Código Civil. O Código Civil traz um rol de contratos típicos e leis extravagantes também tratam de contratos típicos. Mas o ser humano é pródigo em, a qualquer momento, inventar contratos novos. São chamados os contratos atípicos, aqueles que são formados pelas próprias partes, mas que não há uma denominação própria na lei. E eles são aceitos no nosso ordenamento jurídico. Nosso ordenamento jurídico é feito de contratos típicos dispostos em lei e contratos meramente realizados e idealizados pelas partes, que muitas vezes viram um senso comum, costumeiro, que depois até pode haver regulação pelo legislador, ok? E o misto? O contrato misto é formado por parte do contrato típico e parte de contrato atípico. Eu sempre gosto de dar exemplo o contrato de shopping center, que nada mais é do que a composição de um contrato típico, que é uma locação. Quando eu falo contrato de shopping center, você alocar uma loja dentro de um shopping center. Esse contrato ele vai ter a parte do contrato típico, disposto lá na 8.245, que é a lei de locação de imóveis urbanos, e vai ter parte dele que é atípica, criação humana. Na verdade, todo contrato de shopping center é formado por mais dois outros contratos que no final do curso eu vou ensinar para vocês, ok? Agora, em relação à classificação quanto à pessoa do contratante, nós temos os contratos pessoais, ou intuito persona, e os contratos impessoais. Os contratos pessoais ou intuito persona são aqueles contratos que se leva em consideração a pessoa do contratante. Eu vou contratar um pintor famoso, eu vou contratar um artesão específico pela sua habilidade. Eu vou contratar o Andrea Bocelli para fazer uma apresentação, só pode ser ele. Eu quero contratar e vou contratar o Roberto Carlos. Não importa que vá o Erasmo Carlos, que eu estou contratando pela qualidade pessoal do contratante. Quando o contrato levar em consideração as características pessoais, intuito persona do contratante, ele vai ser considerado um contrato pessoal.
Mas quando o contrato não levar em consideração a qualidade das habilidades pessoais do contratante, ele vai ser considerado um contrato impessoal. Eu contrato alguém para construir um muro com essa especificidade, em determinado tempo. O contratante pode contratar outra pessoa a realizar o trabalho desde que o muro seja entregue no prazo estabelecido e nas condições estabelecidas no contrato, e sendo ele um contrato impessoal, que não leva em consideração a habilidade pessoal da parte, ele vai ser considerado impessoal. Lembrando-se também, vale sempre a pena ressaltar, que o contrato pessoal ele não se presume, ele tem que estar previsto contratualmente, que aquele contrato leva em consideração a qualidade pessoal do contratante. Por outro lado, em relação ao tempo da execução, nós temos os contratos instantâneos, de execução imediata e de execução diferida. Instantâneos, os efeitos são produzidos de uma vez só. Os de execução imediata, os efeitos do contrato são produzidos no momento, a partir do momento da sua celebração. E os de execução diferida, existe um termo limitador. Os contratos só vão gerar direitos e obrigações em data posterior à sua celebração, fixadas já no contrato. Como exemplo, a compra e venda em que a entrega da coisa vai ser dada numa data posterior a essa celebração. A celebração vai estar num dia, mas aqui um mês vai haver a entrega efetiva do bem. Eu posso colocar isso, ele vai ser considerado de execução diferida. E ainda tem os contratos de execução continuada ou de trato sucessivo, né? Como uma prestação de serviço, uma compra e venda a prazo, em que mês a mês vai haver uma continuação da execução e dos efeitos desse contrato. E por fim, nós temos ainda a classificação dos contratos reciprocamente considerados. E aí a gente leva em consideração essa classificação se os contratos são contratos principais ou contratos acessórios. É aquela brincadeira que eu sempre faço, né? É o cachorro que abana o rabo ou é o rabo que abana o cachorro? É o acessório que segue o principal ou é o principal que segue o acessório? A gente prende isso no básico do direito civil, né? É o acessório que acompanha a sorte do principal. Os contratos, a mesma coisa. Muitas vezes você vai ter um contrato principal e contratos acessórios. Típico exemplo, contrato de locação urbana. Você vai ter um contrato de locação regido pela 8.245 e vai ter necessidade de uma garantia. E para isso você vai ter um contrato acessório, que é o contrato de fiança. A fiança é considerada em relação a 8.245 como um contrato acessório a um contrato principal. Qual é o contrato principal? O contrato de locação. Mesma coisa do rabo e do cachorro. Mesma premissa, né? Se o cachorro morrer, o que acontece com o rabo? Morre também. Se você cortar o pedacinho do rabo do cachorro, ele vai morrer? Não. Então é a sorte do principal que leva à sorte do acessório e não vice-versa. Portanto, se tiver uma extinção de um processo, aliás, se tiver extinção de uma locação, o que acontece com o rabo, com o contrato acessório, a fiança? Se extingue também. Se por acaso acontecer ao contrário, houver a extinção, um pedido de exoneração judicial de uma fiança, o que acontece com o contrato principal? A priori, ele permanece existindo. A gente vai ver depois que a 8.245 vai obrigar a ter uma nova garantia, mas não é automático, ele não vai morrer junto com o cachorro com o contrato principal, ok? O contrato principal é a locação e o contrato acessório é a fiança. Se extinguir a fiança, o contrato principal, o cachorro continua existindo. Se for o inverso, a gente sabe que a sorte do acessório segue a sorte do principal. Então, em relação à classificação dos contratos, esse é o mínimo que será cobrado de vocês, ok? A seguir, eu vou postar um exercício no EVA e também um fórum de discussão na nossa ferramenta virtual da Unisul, que é o EVA. Um abraço a todos e até a próxima aula.